Amém. Amém. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse novo dia. Podemos desfrutar das tuas muitas misericórdias nessa manhã. E Amém. baseado nisso, Senhor, nós podemos nos aproximar a Ti, porque nós somos pecadores. Senhor, nossos pecados nos separam de Ti, Verdade. mas temos o sangue do Teu Filho, que nos aproxima a Ti, e Amém. podemos, Senhor, tomar esse caminho que é o Filho para ir para o Pai. Nós podemos ter comunhão contigo, e nessa comunhão o Senhor possa falar ao nosso interior, revelar Sua palavra, nos dar luz, Senhor, para que possamos entender a Tua vontade, nos dar nessa manhã, como Paulo falou, espírito de sabedoria e revelação, para que possamos compreender, Senhor, com todos os santos, toda a tua grandeza, tudo que o Senhor é, e possamos desfrutar plenamente de Ti nessa manhã. Queremos abrir o nosso coração, queremos que o Senhor possa, Senhor, falar para nós, um falar libertador, um falar que salva o nosso interior, que salva o nosso ser, que salva o nosso espírito, alma e corpo. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa família, entregamos a Ti os irmãos também, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de tudo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Deus é bom em todo tempo e lugar. Amados irmãos, eu cumprimento os irmãos com a graça e paz. E nesse dia de hoje, eu meditando na palavra do Senhor, eu pedi para Deus uma revelação da palavra. E, e eu tenho lido as cartas de Paulo da prisão, né? E as cartas de Paulo da prisão, Colossenses foi uma carta que Paulo escreveu quando estava em Roma, né? Em Atos capítulo 28, versículo 20 e pouco, diz que ele estava em Roma quando ele escreveu a carta aos Colossenses. E creio que ele estava muito preocupado com a situação que estava acontecendo em Colossos, né? Não apenas em Colossos, mas em Coríntios, em Efésios, e Em escrevendo Gálatas. essa carta em Gálatas, né? E Colossenses capítulo 2, versículo 8, o tema que nós vamos debater é sobre filosofias, né? Filosofias e sutilezas que o ser humano usa para ludibriar as pessoas para que acreditem naqueles pensamentos que ele tem e não no que está escrito na Bíblia. Então, nós precisamos verificar bem a palavra de Deus e viver a palavra de Deus e andar segundo a palavra de Deus e não segundo filosofias humanas, filosofias que o homem inventa. Então, vamos para Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao 10, por favor, a quem pode ler. Cuidado, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, crescer, conforme as tradições dos homens, conforme aos rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Aí já tira, aí já tira o entendimento que não existe outro caminho a não ser Cristo, não existe outro caminho a não ser a plenitude de Deus na vida em Cristo Jesus, não é, amém? A salvação não é alcançada por um conhecimento secreto. Eles usam um conhecimento secreto, diz que somente a maneira deles usar para chegar à salvação, mas ela é recebida pela graça de Deus em Jesus Cristo. A salvação é recebida. Hoje vamos falar sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus, porque muitas pessoas dizem que tem vários caminhos para se chegar a Deus. E não existe vários caminhos para se chegar a Deus. Só existe um caminho para se chegar a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo, né? E por que que eu falo sempre sobre a salvação? Porque existe muitas filosofias que as pessoas montam na Bíblia que nos trazem
um caminho que não é reto, diante de Deus, né? Existe os Illuminati, existe outras denominações que dizem que não precisa de Deus para ser salvo, que não precisa de Deus para chegar ao reino eterno, mas nós entendemos que só existe um caminho e a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, né? E desde os primeiros séculos, o gnosticismo tentou substituir o evangelho por uma mensagem de elite. Existe muito hoje pregadores, oradores, que tentam convencer as pessoas dos pensamentos que eles têm, dos pensamentos que eles sentem. Eles dizem, eu senti isso, eu sinto isso, né? Então, as pessoas tentam convencer a maioria daquilo que eles querem que eles acreditem. E nós precisamos verificar a Bíblia todos os dias, orar, buscar na palavra revelação, e Deus nos revelará. Não precisa você buscar no homem, como o irmão falou no começo, que a unção vem de Cristo, vem do Espírito Santo, a unção está dentro de nós. Nós não precisamos de outros para nos ensinar. A unção que está dentro de nós vai nos ensinar a palavra de Deus revelada por Cristo. O Evangelho, porém, anuncia algo completamente diferente. O Evangelho está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Quem pode ler para mim? Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então aí vemos, irmãos, que a salvação é pelo Evangelho, não tem nada escondido, né? E o gnosticismo, eles têm uma seita escondida que você precisa participar, que você não pode falar lá fora o que você viu aqui dentro. E nós precisamos entender que o Evangelho é aberto para todos aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que acreditam. Esse é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, né? O gnosticismo, ele exalta o homem. A graça exalta a Cristo. O gnosticismo diz que você tem que seguir homens verdadeiros, mas não existe homens verdadeiros, só existiu um homem verdadeiro que é Cristo, e hoje ele não está mais aqui na terra, ele está no céu, está sentado à direita de Deus, né? E a plenitude de Deus foi colocada em Cristo Jesus, toda a plenitude de Deus foi colocada em Cristo Jesus. Ele é o único caminho para nós chegarmos à salvação. Não adianta nós inventarmos um monte de filosofia daqui, por lá, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. O único caminho nosso é crermos, é acreditarmos em Cristo, é chegarmos a Cristo. Muitas vezes não sabemos como orar, muitas vezes não sabemos como falar, muitas vezes não sabemos como nos expressar. Não somos todos pessoas especial no Evangelho que sabe orar, que sabe decifrar as cartas do Evangelho, mas Deus quer que você seja humilde, simples, e é isso que Deus quer no coração. Ele quer ver o nosso coração, Ele quer conhecer o nosso coração, e muitas vezes achamos que precisamos aprender melhor, achamos que precisamos entender melhor o Evangelho, mas não é isso. Quando estudei o seminário, eu achava que eu ia ser melhor do que todos, eu achava que eu ia ser o cara ungido, mas não é isso. Quando eu entendi verdadeiramente o Evangelho, eu vi que eu tinha que ser menor que todos para alcançar o Amém. reino de Deus. Amém? E nós precisamos ter esse entendimento. Por mais que eu seja um estudioso da palavra, mas quanto mais eu estudo, mais pequeno eu fico diante dos homens. E precisamos servir as pessoas, servir o nosso irmão, servir a nossa irmã, servir a igreja de Deus.
Só assim nós somos reconhecidos diante de Deus. O próprio João Batista disse, ele precisa crescer e eu preciso diminuir, né? Eu preciso diminuir para que ele cresça, né? Então, o nosso eu precisa ser diminuído para que Cristo cresça em nós, para que Cristo cresça em nossa casa, para que Cristo cresça na igreja. Nós precisamos diminuir a nossa carne, o nosso eu, para que Cristo viva em nós. Amém? Amém. A graça diz: a salvação depende de Cristo. A graça diz: a salvação depende do que Cristo fez. A graça diz: a salvação depende do que Cristo fez. O que Cristo fez por nós? O que Cristo fez por nós? Ele deu a sua vida por nós na cruz, né? Paulo fala em Coríntios, uns buscam seguir a Saulo, outros a Pedro e outros a Paulo. E Cristo morreu por quem? Cristo morreu de graça? Ou foi Paulo que morreu por você? Ou foi Pedro que morreu por você? Ou foi Apolo que morreu por você? Paulo repreende o povo nesse momento, dizendo que nós temos um único caminho, né? O gnosticismo diz: a salvação depende do que você sabe, do que você sabe. A graça diz: a salvação depende do que Cristo faz. O gnosticismo diz: a salvação depende do que você sabe. O gnosticismo confia no conhecimento. O cristão confia na cruz. O cristão confia na cruz. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, por favor. Quem pode ler? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí já elimina a sabedoria do homem, aí já elimina o poder do homem, porque é de Deus, né? A fé não vem do homem, é do próprio Deus e é de graça, né? Ninguém entra no reino porque sabe mais. Ninguém entra no reino porque sabe mais. Entramos porque Jesus morreu e ressuscitou por nós, né? Então, veja que existe uma palavra na Bíblia que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu perguntaria por irmão Vitor, essa frase, os últimos serão os primeiros serão os últimos, que está escrito na Bíblia. O que o irmão pode explicar sobre esse texto? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Muito bom, irmão Ronaldo. Você sabe que é um assunto tão importante, porque justamente na sociedade hoje o que mais se procura é os melhores, né? O que mais se salta é aqueles que, vamos dizer, conseguem conquista na vida, né? Esses são os primeiros, são reconhecidos, né? E até são aplaudidos, né? Então, quando você olha na humanidade, quem são os primeiros? São aqueles que sobressaem, são aqueles que são melhores, né? São aqueles que têm algum tipo de virtude. E quem são os menores, os últimos nesse mundo? São aqueles que não aportam nada na sociedade. São aqueles que não têm conhecimento, que não têm posses. Vamos dizer, os últimos são aqueles que não valem nada. Esses são para a humanidade, mas para Deus, irmãos. E isso é muito bom trazer, né, irmãos? Para Deus, os primeiros são aqueles que hoje são servos. São aqueles que para com o mundo são os últimos, ou aqueles que não prestam para o mundo, né? Esses são os primeiros. Você lembra quando havia dois discípulos que queriam sentar do lado do Senhor, né? E mandaram a mãe dela, né? Esse é um exemplo muito claro, né?
Sim. Eles pediram para a mãe interceder diante do Senhor para que ele sentasse no quê? Nos primeiros lugares. Do lado do Senhor, imagina só. Nos banquetes não é assim, irmão Ronaldo? Sim, sim. O lugar de Isso mesmo. honra, né? É o lugar de Sim, honra, né? Mas isso o mesmo. Senhor deu uma rasteira nesses dois, irmãos. Primeiro que ele falou que não corresponde a ele essa questão. Mas falou assim, se você quer ser grande no reino de Deus, hoje aqui na terra você tem que ser o último. Tem que ser servo. E ele mesmo, o Senhor Jesus, sendo o Senhor dos senhores, o que ele fez? Lavou os pés. Não é maravilhoso? Agora, Amém. para Deus, sabe quem que são aqueles grandes, irmãos? Para Deus, é aquele que é a sabedoria desse mundo. Porque esses grandes, irmão, não representam a Deus, né? Como que é a sabedoria desse mundo, né? É louvável, mas para Deus é loucura. Viu? Esse mais ou menos aí, irmão. Amém, glória a Deus. E Então, ele falou, o irmão, gnosticismo... e ele falou também, as meretrizes e os publicanos Isso. vão na frente, irmão. Eles são os primeiros porque eles são humildes e não se baseiam no seu próprio entendimento. Isso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. São os últimos. Glória a Deus. Esses são os últimos, mas esses serão os primeiros. Aleluia. O irmão Aleluia. Genaro caiu. O irmão Genaro caiu. Apareceu. Deus é amor. Aleluia. Amém. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ninguém entra no reino porque sabe mais. Ninguém entra Isso, no irmão. reino porque sabe mais. Amém. Entramos porque Jesus morreu e ressuscitou por nós, né? Aleluia. Nós estávamos debatendo sobre essa situação essa semana na reunião e o Genário comentou sobre essa situação, né? Que nós precisamos verdadeiramente crescer em Cristo e Cristo que vai nos dar a vida eterna. Amém? Então, Amém. continuando sobre o gnosticismo ele despreza o corpo de Cristo, né? Ele despreza o corpo. A graça afirma que Deus se fez homem. Aonde que Deus se fez homem na Bíblia? Eu creio que está em João capítulo 1, versículo 14. Quem pode encontrar para nós? Irmão Mauri, o irmão tem? Em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu O vi essa Verbo- versão, irmão. Sim, pode ler. Outra versão. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. O Filho único do Pai. Aleluia. Né? A palavra que fez Tremendo assim. ser humano, carne e osso. Sim. Maravilhoso. Glória a Deus. Essa semana nós estávamos falando sobre a sabedoria de Deus, né? Sobre provérbios, né? Nós estávamos comentando nas reuniões sobre a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus estava com Deus e estava ao lado de Deus e andava com Deus. E essa sabedoria se fez carne e habitou no meio de nós, né? Amém. E é interessante entender que essa sabedoria é o próprio Cristo, né? E Cristo, Sim. ele estava quando Deus fez todas as coisas, né? E essa sabedoria é o próprio Deus, né? Encarnado em Jesus Cristo, né? Se Cristo não tivesse um corpo verdadeiro, não haveria cruz, Não haveria. não haveria sangue derramado, não haveria ressurreição. Olha que interessante. Se Cristo não tivesse um corpo verdadeiro,
não haveria cruz, não haveria sangue derramado, não haveria ressurreição. Então nós precisamos compreender isso. Qual é E o não corpo? haveria redenção. E não haveria redenção. E não haveria redenção. Muito bem, irmão. Não haveria redenção. Que maravilha, né? A redenção. Faltou essa, né, Janara? Não haveria redenção. Completou. Completou. A encarnação é uma das maiores demonstrações da graça de Deus, né? Amém. Deus engendrou em Maria, através do Espírito Santo, o Filho, né? O Filho que ia representar Deus na Terra, né? E os gnosticismos, eles querem dizer que nós conquistamos isso através da sabedoria, através do entendimento. Sim. O gnosticismo cria uma religião para poucos. Não são todos que podem entrar. Eles têm que passar por um teste para poder entrar nessa religião deles, né? É como se fosse uma seita. Uma seita precisa você passar por certos estágios da seita para poder ser aceito dentro delas, né? Se vocês forem olhar, vocês conhecem essas seitas que eu estou falando, não vou comentar o nome, mas essas seitas precisam passar por estágio para que você possa entrar nos salões mais profundos deles, para você entrar nos ensinamentos mais profundos deles. Mas Cristo não precisa de nada. Cristo, basta a graça de Deus, basta você crer, basta você acreditar e você vai ser aceito em Cristo Jesus. Amém? Então, Amém. a graça convida a todos. A graça Sim. convida a todos. O conhecimento secreto é exclusivo. Conhecimento secreto é exclusivo. A graça é anunciada a toda criatura. A graça. Em Romanos 10, 13, ele nos explica melhor. Em Romanos 10, 13, ele nos dá uma explicação melhor. Quem pode ler? 10. A graça é anunciada a toda criatura. Quem pode ler Romanos 10, 13? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele recordou um local onde a gente passava que tudo nós tínhamos que invocar o nome de Jesus, né? Senhor Jesus, né? Vocês conhecem. Sim. Então, mas é verdade, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? No Evangelho não existem cristãos de primeira e segunda categoria. Não. Então nós somos iguais? Hã? Nós somos iguais? Nós não somos melhores um que o outro? Hã? Amém? Amém. Glória a Deus. Nós Amém. somos iguais, né? Diante de Deus nós somos iguais. Pois todos viemos de um só. Como é que é, Genaro? Pois todos viemos de um só. Todos nós somos um só homem. Aleluia, glória a Deus, né? O gnosticismo produz orgulho, são orgulhosos. Ah, você não tem direito, você não pode, você tem que passar por isso. Mas a graça produz humildade, nós somos humildes, né? No passado nós éramos orgulhosos, mas hoje nós somos humildes. Hoje eu conheço o Genaro, hoje eu conheço o Vitor, hoje eu conheço a Mauri, hoje eu conheço o Carlos, hoje eu conheço a Lília. Por quê? Porque eu sou humilde, eu me humilhei a Deus pela palavra e comecei a conhecer os irmãos que estão por todos os lugares desse mundo. Mas antes eu era orgulhoso. Quem pensa que foi salvo por ser mais inteligente se orgulha. Ah, eu sou mais ungido, eu sou mais consagrado, eu estudei mais, eu terminei o seminário, eu sou mais inteligente, eu estou salvo, eu já recebi a salvação. Mas a Bíblia diz, se perseverar até o fim, será salvo. a Bíblia... Hã?
Se Será perseverar salvo. até o fim, será? Será salvo. 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 Será que eu estou salvo ainda? Eu tenho que perseverar, Tem que tenho que perseverar. permanecer, tem que Amém. permanecer, tem que perseverar. Ainda não estamos. Vamos ser salvos. Vamos receber Amém. a salvação num tempo futuro, quando Cristo retornar, nós seremos glorificados nele. Se perseverarmos. Amém. E tem muita gente dizendo que já está salvo. Tem muita gente que dizendo, eu não preciso mais congregar, eu não preciso mais me reunir, eu já estou salvo. A palavra diz que eu já, uma vez salvo, sempre salvo. Não, precisamos perseverar em Cristo Jesus para sermos salvos. Não podemos ser gnósticos, não podemos achar que somos mais que os outros. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 ao 31, para quem pode ler para nós concluirmos. 1 Coríntios, irmão. Capítulo 1, versículo 29 ao 31. A fim de que ninguém... Pode ler, irmão Mauri. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No Senhor. Aleluia. Irmão Mauri, você pode citar novamente esses adjetivos que tem nesse verso? Muito Redenção. bem. Olha lá. Sabedoria, como o irmão falou essa semana, que a sabedoria é o próprio Cristo, né? Amém. Justiça, santificação e redenção. E redenção. Justiça, redenção, né? E justificação. Tremendo, né? Essa palavra, né? Dá para vocês guardar essa palavra, esse versículo, para vocês meditar essa semana. E eu sei que nós precisamos viver verdadeiramente essa sabedoria, redenção, né? Justificação, sabendo que nós precisamos ser justificados, sabemos que nós precisamos da redenção, sabemos que nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados, e nós precisamos dessa sabedoria, para que essa sabedoria seja manifestada em nossas vidas, como Salomão pediu para Deus: Senhor, a única coisa que eu quero é sabedoria para mim, né? E nós precisamos viver isso todos os dias. E a sabedoria nos torna humildes. Como o irmão Mauri sempre fala, precisamos lavar os pés do nosso irmão, né? Precisamos lavar os pés do nosso irmão. Será que Jesus precisaria se agachar e lavar os pés daqueles homens indoutos na palavra, homens que não sabiam nada, homens que eram grosseiros, homens que eram trabalhadores, homens que eram pescadores? Será que precisava? Não. Mas Jesus, ele nos deixou esse exemplo para que hoje nós pudéssemos nos humilhar e lavar os pés dos nossos irmãos. Muitas vezes lavar os pés é lavar os pés de pessoas que já nos ofenderam, que já nos machucaram. Isso que Deus quer que nós façamos. Nós precisamos continuar. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, e que o Senhor, nesse dia de domingo, meio uma cerração fechada, venha nos dar vida em Cristo Jesus, né? E para concluir, há apenas dois caminhos. Confiar em um conhecimento humano ou confiar na graça revelada em Jesus Cristo? Qual desses dois caminhos que nós vamos seguir? Confiar em um conhecimento humano ou confiar na graça revelada em Jesus Cristo? Amém. Pergunta não é quanto você sabe. Pergunta é: você conhece Jesus como Senhor e Salvador? A graça
não é um segredo escondido para poucos. Ela é uma boa notícia proclamada ao mundo inteiro. Jesus, ele é o nosso Salvador. Hoje, Deus não oferece um conhecimento oculto, ele oferece Cristo. Jesus é a nossa vida. Não é a sua inteligência que salva. Não é a sua filosofia que salva. Não é a sua religião que salva. Quem salva é Jesus Cristo. E hoje, se você está numa situação difícil, Jesus, ele quer entrar na sua casa. Ele quer te curar, quer te perdoar seus pecados, quer trazer sabedoria na sua vida. Toma sua posição no dia de hoje. Talvez você esteja enfermo. Talvez você esteja precisando de uma situação financeira para ajudar a sua casa. Talvez a tua família esteja desconjuntadas, mas Deus, ele pode restaurar, ele pode consertar, ele pode restaurar a tua vida, a tua casa, o teu casamento. Ele pode trazer o melhor para você nesse dia de hoje. Ele pode te trazer a salvação. A salvação. E a salvação é de graça, não custa nada. E é um dom de Deus. É um dom de Deus. Toma posse dessa palavra no dia de hoje e descansa no Senhor nesse dia. E acredita e creia. E Deus vai restaurar, purificar todo o seu ser e a sua casa, Amém. em nome de Jesus. E que Deus Amém. seja louvado. Amém. Amém. Que palavra, irmão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém.